tivemos que ir, com coração dividido, mas com vontade de cantar de lá. Só o Senhor é Deus. Seguimos adiante, levando na memória Israel atravessando a pés enxutos, e logo depois o abocanhar assustador das águas, engolindo os inimigos do povo de Deus. Nosso ônibus ia velozmente em direção à terra prometida, fazendo rastros na areia onde Israel passou, até que avistamos as árvores nos convidando para um refrigério. O coração palpitou quando foi anunciado: "Este é o deserto de Mara." Logo ele começou a testemunhar para nós, nos incentivando a crer que era possível uma estéril dar à luz, mostrando que mesmo sendo deserto, ao seu redor estava úmido. Olhávamos admirados para o chão sob aquele sol escaldante, pois era como se alguém tivesse regado, estava molhado, transmitindo uma mensagem capaz de converter ateus. Um teólogo que foi junto com a caravana nos ajudou a entender o quadro com poucas palavras. Ninguém regou. A areia está úmida porque este lugar é abençoado. Sim, em meio àquele fenômeno, o famoso poço parecia sorrir, contando como é grande o nosso Senhor, que arrancou o amargor de suas águas, tornando-as doces, e ainda fez dele objeto de contemplação. Ali eu entendi porque, depois que ele veio em nossas vidas, passamos a ser admirados, porque grandes são as obras que ele faz. Tomando cuidado para não ficarmos boquiabertos, era como se estivéssemos como espectadores e logo fôssemos chamados para o palco. Quando percebemos a Bíblia nos incluindo no plano, trazendo a certeza que o mesmo pacto que Deus fez com os filhos de Israel naquele lugar, também fazia conosco, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos a seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Saímos de lá crendo ainda mais que o Senhor nos sara, depois de ter ouvido tão belo relato do poço de Mara, que antes fora rejeitado, mas agora é um dos poços mais desejados e visitados do mundo, porque sobre ele esteve o Deus que cura toda a enfermidade. Com rios de águas vivas fluindo em nosso interior, seguimos pelo deserto afora, até que a noite caiu. Paramos em um hotel, mas tínhamos que guardar as malas, nos alimentar rapidamente e logo sairmos numa incrível aventura, pois a veracidade das Escrituras nos atraía. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Salmo 68, 17. Chegou a esperada hora de subir este monte sagrado. Apenas não sabíamos que Deus tinha algo muito singular para nós. Os 5 que aparecem na foto e para todos os outros que subiriam também. Embora não houvesse uma convicção se aquele era exatamente o pico que Moisés subiu, tínhamos a certeza que subiríamos onde Deus estava pela sua onipresença. Moisés subiu ali para saber qual era a atração sobre aquela montanha. Já nós subiríamos porque ele havia descoberto que era a presença de Deus. Ao pé do monte, à 1 hora da madrugada, tudo estava lindo. As ondas sonoras do vento sussurravam em meu ouvido, dando-me a certeza de que Deus estava ali e me aguardava. Embaixo, o cenário já era perfeito. Quem me dera poder assentar ali e contemplá-lo toda a noite. Mas não daria conta, e como Moisés, eu diria: agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Êxodo 3:3. Mesmo sem luz elétrica, conseguíamos ver o grande monte erguido, iluminado pela lua que parecia estar de guarda só por ele, para chamar nossa atenção. Eis que, na realidade, era a única coisa que enxergávamos. A princípio, quando olhamos para cima, achamos que eram nuvens, que estavam bem perto. Depois descobrimos que era um monte, coberto por uma neblina tão branca que eu, sinceramente, achei que fosse sobrenatural.
Era como que se tivesse escrito de nós o mesmo que foi escrito do ex-príncipe do Egito. E vendo o Senhor que nós nos virávamos para lá ver, bradou Deus: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3, 4 e 5. Não estávamos doidos, enxergávamos mesmo alguma coisa com nossos olhos espirituais. O monte estava banhado com tesouros escondidos por Deus, e era como se nesses tesouros houvesse o nome de cada um de nós, esperando simplesmente nossos pés pisarem em seu topo. Eu não sabia que lá em cima Deus havia providenciado para mim um banquete à luz do luar. Tomamos forças e fomos até lá ver esse grande fenômeno. Foi dura a caminhada, as pernas doíam, a pequena bagagem se tornou um fardo. Alguns até queriam deixá-la no caminho, mas não podíamos desfazer de nada, pois faria falta lá em cima. Eu e a Raquel, já afadigada no início, sentíamos calor pelo peso da jornada. O Sidney, prestativo, como sempre, pegou nossas blusas, como também brincou: Temos que carregar as cargas uns dos outros. Naquela caminhada não havia vaidade ou indiferenças, e quanto mais se aproximava do topo, mais dura ficava a jornada, e uma força parecia nos empurrar de volta. Comecei a tentar atalhar, foi quando um irmão disse: Cuidado, vá pelo caminho, não pegue atalhos, você pode pisar em alguma pedra solta. Isso me deu uma lição espiritual. Se uma pedra rolasse, poderia perder toda a jornada por não seguir o guia pelo caminho seguro. O pastor Alberi nos contou que no começo ele sentiu uma forte pressão. O inimigo o tentava para fazê-lo desistir. Os camelos atrapalhavam o desempenho da viagem. Ele disse ter visto isso como o inimigo nos fazendo desviar do caminho. Muitas vezes ao lado dos trilhos havia uma grande ribanceira, mas ele persistiu na caminhada junto com o restante do grupo. Nós vimos os esforços dele que ia ao lado do irmão Mateus. Quando ficava difícil, paravam e oravam. Eu e a Raquel, que estávamos próximas deles nesta ardente tentativa, parávamos também. Quando seguiam, tomávamos novamente o caminho. Nos sentíamos encorajados outra vez. Assim, eu via a influência de um homem sobre o outro.